o Plano Nacional de Direitos Humanos, né? Vou mostrar aqui para vocês que na primeira folha do Plano Nacional de Direitos Humanos diz o seguinte, que é uma coisa muito bonita, né? Está escrito aqui, ó, ao assinar o decreto presidencial que institui o terceiro Plano Nacional de Direitos Humanos, reafirmo que o Brasil fez uma opção definitiva sobre o fortalecimento da democracia e a igualdade econômica social. Muito bacana quando a gente vê, nossa, legal, nós vamos ter um plano nacional que vai falar sobre transferência de renda, que vai falar sobre emprego, que vai falar sobre saúde, sobre educação, para melhorias. Muito legal, certo? Sim ou não? Sim ou não? Poxa, agora os políticos estão pensando na gente, é isso que a gente pensa, né? Pois é. Só que na hora que a gente lê o plano tem tudo isso que eu falei para vocês, só que na hora que a gente vai ler o plano, ele é muito mais profundo daquilo que a gente acha. Porque ele tem um capítulo inteiro, ele tem um capítulo todinho que fala sobre a destruição da família. E eu vou mostrar para vocês. Quer ver? Pode passar. Então o governo brasileiro lançou uma portaria, está aqui a portaria do Ministério da Saúde, que institui a Política Nacional de Redução de Danos. O que é essa Política Nacional de Redução de Danos? Muito bonito, né? É para reduzir os danos das drogas e da AIDS. Você fala, nossa, bacana, muito bom. Só que sabe qual é a redução de danos que eles estão falando? Sabe qual é? Criar salas. E no Distrito Federal já tem 10 salas dessas que o governo brasileiro, o governo do Distrito Federal, vai disponibilizar para o drogado seringas, agulhas, lâminas, para que o drogado possa entrar na sala e usar a droga. Enquanto isso, semana passada, o Hospital Regional de Samambaia foi fechado porque não tinha agulha para aplicar remédio nos pacientes. Enquanto isso, no Hospital Regional aqui do Gama, não tem linha para fazer cirurgia. Eu fiz uma pesquisa, não sei se eu estou certo, mas a demora de atendimento médio no Hospital Regional do Gama era de 5 horas, certo? 5 horas, não é? Mínimo, não é isso? Para mais, né? Não é médio não, então é mínimo, 5 horas na verdade. Eu vou te falar, uma vez eu estava aqui no Valparaíso, eu vim para cá ser atendido no Hospital do Gama e eu fiquei 9 horas para ser atendido aqui. Os nossos hospitais públicos estão indo à falência. Que prioridade é essa? Que redução de danos é essa? Pode passar. Isso aqui, presta atenção, isso aqui é o que é o mais grave. Olha só. Desenvolver mecanismos para impedir a ostentação de símbolos religiosos em estabelecimentos públicos da União e também foi excepcionado aqui no Distrito Federal. Você sabe o que isso quer dizer, meu? Sabe o que isso quer dizer? Isso aqui é considerado símbolo religioso. Então significa, se você trabalhar em qualquer órgão público do Distrito Federal e da União, você não vai poder entrar com a sua Bíblia. Ele vai mandar deixar sua Bíblia no carro, ou você vai ter que entrar com ela escondida. Porque se você deixar sua Bíblia na mesa, é ostentação com símbolo religioso. Eles estão querendo parar que a gente evangelize dentro dos hospitais, dentro das escolas, dentro dos órgãos públicos. Sabe por quê? Porque o diabo está vendo que a palavra de Deus está invadindo as famílias e está trazendo o povo para Jesus. E aí o que eles fazem? Colocam leis para nos impedir. Pode passar. Aí estão dizendo o seguinte: ah, mas o Estado é laico. Eu acredito que o Estado é laico, mas ele não é ateu. Porque ele crê num Deus Todo-Poderoso. Toda a sessão da Câmara Federal e da Câmara Legislativa começa assim: sob a proteção de Deus e com a designação do povo brasileiro, começamos a sessão tal. O Estado ele é laico, ou seja, ele não tem religião definida, mas ele acredita num Deus Todo-Poderoso. Tem? Olha só, a sala da nossa terra do Bandeirante no dia 10 de maio foi fechada, foi lacrada. Você sabe por quê, queridos? Porque existe um decreto do governador de março desse ano que considera igreja atividade de risco. E aí, sabe o que isso quer dizer? Significa o seguinte: se chegar a agência de fiscalização aqui nesta igreja hoje, nesta igreja ou na sua igreja, na sua ou nessa, e dizer o seguinte: essa igreja tem um perigo, e você vai, que perigo? Está todo mundo sentado. Não, essa igreja tem um perigo, não vamos fechar a igreja. Eles lacram a igreja, como aconteceu, está aí.
Atividade interditada. Não é o local, não, é a atividade interditada. Ou seja, pregar o evangelho é perigo. Eu falo, é um risco para o inferno, que a gente vai arrancar aquelas almas do inferno e trazer é um risco, só se for. Tem que interditar as bocas de crack, de fumo. É isso mesmo. Quer ver? Vamos lá. Pode passar. A sala da nossa terra da Fecal, no dia 24 de abril, recebeu um auto de demolição. A qualquer momento pode chegar um trator e passar por cima da igreja. O pastor Ricardo, que eu conheço lá, baixinho, gente boa pra caramba, ralou para construir aquela igreja. Eu estava na Fecal um dia à noite, quem estava com o Marco estava comigo, tá? Eu cheguei lá, eu saí da Fecal meia-noite, estava ele e os discípulos dele lá reunidos para pintar a igreja. Irmãos, pelo amor de Deus, nós vamos deixar isso acontecer? Aí a sala da nossa terra da Fecal, pode passar. E o auto de a intimação demolitória que ele recebeu. Nós vamos deixar isso acontecer? Nós vamos ficar calados, deixar isso acontecer? Deixar que o diabo pise na nossa cabeça? O diabo está pisando na nossa cabeça. O diabo está nos afrontando e rindo da nossa cara. Você quer ver uma coisa? Aquela cartilha que vocês viram, o pessoal fala, aquilo é montagem. Não é não, está aqui, ó. Feita pelo governo brasileiro, distribuída em todas as escolas públicas do Distrito Federal. E aqui, não dá para mostrar, mas aqui ensina a você. Quer ver? Eu vou ler uma coisa aqui para vocês. Olha só que legal. O que estão ensinando para os nossos filhos, para as nossas crianças. Está escrito o seguinte: a usar drogas a usar álcool e outras drogas. Orientações gerais, está escrito aqui atrás, gente. Eu estou lendo, estou mostrando para vocês e estou lendo. Assim, ó, alimente-se antes. Evite misturar tipo de drogas. Não use sozinho, tipo, use em galera. Está aqui escrito. Eu só estou falando, está aqui escrito. Olha só, olha isso aqui. Ao usar o êxtase, conheça o fornecedor para não comprar gato por leve. Seja amigo do traficante. Está escrito aqui. E aqui, aquela cartilha que vocês viram aqui é que ensina a usar o crack. Está dizendo assim, use seu próprio cachimbo. Outra coisa, uma coisa que me deixou muito triste. 60% dos casos que o Conselho Tutelar atende no Distrito Federal é de pedofilia. Nós tivemos um caso muito forte que aconteceu em Lusiânia. O pessoal de Lusiânia deve ter vivido isso muito bem próximo, né? Deve ter sentido isso. Existem casos aqui em Brasília, irmãos, de pessoas, como a doutora Damares, que é a nossa assessora jurídica, disse, de pessoas que compram as crianças por até 50 mil reais para abusar das crianças. Isso está acontecendo aqui em Brasília, gente. Muitas vezes está acontecendo no seu lado, lá da sua casa. E sabe o que acontece? Muitas vezes, eu sei porque a política, o que aconteceu com a política do Distrito Federal machucou a gente. Machucou o cidadão brasileiro, nos deixou com vergonha. Eu sei disso. Isso para mim foi estratégia do diabo para jogar uma cortina de fumaça para a igreja paralisar. Mas o que eu estou mostrando para vocês é o que está acontecendo. Uma coisa que eu fiquei estarrecido, irmãos. Brasília, o Distrito Federal, o terceiro estado brasileiro em número de casos de pedofilia. A capital da República. Sendo exemplo de pedofilia para o Brasil. E a minha pergunta é, por que até hoje não abriu uma CPI da pedofilia para a gente pegar e proteger as nossas crianças e proteger as nossas famílias? É isso que está acontecendo. A minha pergunta, estou finalizando, será que nós vamos deixar isso acontecer? Nós vamos entregar o Distrito Federal na mão do diabo para que isso aconteça? Para que destrua as nossas famílias? Para que feche as nossas igrejas? Este não é o sonho de Deus para a nossa cidade. O sonho de Deus para a nossa cidade é que todos venham se ajoelhar diante do seu altar e entregue a sua vida para Jesus. E a igreja vai ficar calada? A igreja vai ficar parada?